Se tem um planeta que sempre gerou muita curiosidade, é esse aqui, Saturno, o segundo maior, um planeta gasoso e com seus grandes anéis. E se eu falo para você que a maior parte da composição deles é hidrogênio e hélio, dois gases, dois elementos químicos, dois átomos. Então, átomos é justamente o que a gente vai abordar no vídeo de hoje. No nosso curso, Organização dos Seres Vivos, do átomo ao ecossistema. Vem comigo! Saindo então do espaço de Saturno, dos planetas e chegando na nossa sala de aula, vamos então entender um pouco mais sobre os famosos átomos. O ser humano sempre tentou entender do que era feita as coisas, qual é o ingrediente das coisas. Sempre foi um questionamento. Desde lá dos filósofos, antes de Cristo já se questionava isso. Inclusive um deles, Aristóteles, em torno de 350 antes de Cristo, ele considerava que tudo que existia era composto pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. De alguma forma, organizado de alguma maneira. Era uma reflexão. Porém, hoje a gente sabe que ele não estava correto. Mas foi um pouco mais para frente, em torno de 450, 500 antes de Cristo, que 2 filósofos, Demócrito e Leucipo, cunharam um termo para indicar a menor parte de toda a matéria que existe. Cunharam o termo átomo. E aí você me pergunta, tá, mas e como é que eu descrevo então esse átomo? Uma definição, ela é difícil. Você vai encontrar diferentes delas em vários livros. Mas uma possível é que o átomo é a unidade formadora da matéria, formada por partículas menores, os prótons, elétrons e nêutrons. Ou seja, o átomo é a parte fundamental, essencial da matéria. Então, a menor parte de mim, de você, desses objetos, de um caderno, de uma caneta, do Saturno, do Urano, a menor parte é um átomo. Mas a gente vai começar falando agora sobre a evolução dos modelos atômicos. Afinal, sempre tentou se entender o que era o tal átomo, como ele era feito. E a ciência, ela caminha de acordo com a sua época, com os recursos que tem, com o recurso tecnológico que é possível para realizar as pesquisas científicas. E aí, a gente vai então fazer uma caminhada sobre os modelos. E o primeiro modelo que a gente vai falar é o modelo de Dalton, também chamado de modelo de bola de bilhar. Dalton, lá em torno de 1803 e 8, tem uma certa divergência aí na literatura. Ele, a partir dos seus experimentos, ele chegou à conclusão de que o átomo, a partícula que formava, a partezinha que formava tudo que existe, ele era uma esfera rígida, indivisível, sólida. Ele considerava de que essa esfera ela era homogênea, já toda homogênea, toda uma coisa só, e que os diversos tipos de átomos, cada um tinha sua massa. Já era uma sacada, ou seja, todos os átomos eram iguais? Não, existiam vários tipos com massas diferentes. E uma conclusão que ele chegou nos seus experimentos, pensa no tempo quando foi que isso aconteceu, é que esses átomos, eles podiam se rearranjar e formar novos produtos. O que foi uma mega sacada, porque hoje já se sabe que isso é super real. Formação de moléculas, as reações químicas, mas naquele tempo ele não tinha essa noção toda, mas já foi uma sacada. Mas a ciência continua, os estudos continuaram, e avançando um pouco mais, em torno de 1897, 98, Thomson realizou um experimento que ficou muito famoso como o experimento da ampola de Crookes. E a partir da análise do seu resultado, ele chegou à conclusão de que o átomo, na verdade, ele não era uma esfera completamente homogênea, como Dalton tinha analisado. Ele viu algo mais. Ele conseguiu observar que era uma esfera, mas que tinha sob ela algumas estruturas com uma carga negativa. E aí esse modelo, ele passou a ser chamado então do modelo de pudim de passas. Porque assim, né, tem uma superfície como se tivessem passazinhas ao redor, né? Provavelmente algum guloso que batizou isso aí. E o modelo seria algo assim, uma esfera. E essas bolinhas sob essa esfera representando a carga negativa que ele observou. Porque quando ele analisou, fez o seu experimento, ele observou que tinha uma porção positiva e tinha uma porção negativa. Já foi uma novidade.
Enquanto Dalton dizia que o átomo ele era indivisível, novidade, esse átomo tem uma divisão, sim, entre uma porção positiva e uma porção negativa. Ele considerava que esse átomo ele era neutro, tinha uma carga positiva e negativa, ficava neutro. E ele foi chamado o pai do elétron, porque foi ele que descobriu a carga negativa, batizado então de elétron. Então, agora eu tenho um átomo com uma carga positiva e com elétrons ao seu redor. E o tempo foi passando, a ciência avançando. E chegamos então num modelo que é um modelo dos mais famosos. Quando você pensa em átomo, pesquisa sobre átomo, vai aparecer essa imagem. Tem até aqui assim, ó, do meu cenário, que é o modelo de Rutherford. Esse modelo, chamado de modelo planetário ou do sistema solar, porque você vê que tem algo no centro e tem coisas girando ao redor. Dessa é a ideia do sistema solar, né? Rutherford concluiu lá em torno de 1911, porque olha, não é maciço, tem espaços entre as partículas. Olha a diferença. A ciência avançou. Ele pôde chegar a dados mais precisos. Ele falou assim, olha, tem uma região positiva no centro, mas tem espaços entre eles. E aí ele cunhou de, temos um núcleo, a região central, e temos uma eletrosfera, que é a região onde estão os elétrons com a carga negativa. E que esses elétrons, eles estão aqui gravitando, circulando, se movendo ao redor do núcleo de carga positiva. E aí já chega mais perto do que a gente conhece. Um átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. Yes, Rutherford mandou essa aí. Porém, ainda tinha algumas falhas. Se considerava ainda... Tinham coisas em aberto. Tipo, tá, mas por que esses prótons ali unidos, essa carga positiva, por que eles não se repelem? E por que esses elétrons não vão girando e caem nesse núcleo? Ficaram ainda algumas perguntas. E aí, um pouquinho mais à frente, em 1913, entra então aqui o modelo de Bohr. Tanto é que muitos livros falam que o modelo atômico que a gente aceita e que a gente trabalha bastante hoje no nível de ensino básico é o modelo de Rutherford-Bohr. Seria pegar boa parte das ideias de Rutherford e aperfeiçoar, dar aí uma melhorada nisso aí. Falei assim, mas por quê? O que teve aí de novidade? Ele conseguiu então, com o uso da física quântica, analisar que os elétrons, eles estão em camadas definidas. Eles não ficavam assim enlouquecidamente, eles ficavam em camadas. Então já foi um raciocínio, já foi um acrescento. Eles não ficam só gravitando assim em qualquer lugar, em todos os lugares, não. Esses elétrons, eles estão girando em camadas. E ele conseguiu, fazendo seus experimentos, concluir que nesse núcleo de carga positiva, que tinha um núcleo de carga positiva, que ao redor tinham camadas e que a quantidade de camadas possíveis eram 7. Que existiam átomos que tinham uma camada, existiam átomos como esse meu modelo, que tem 2 camadas, mas que tinham átomos que tinham 3, outros tinham 4, tinha 5, tinha 6, tinha 7 camadas. Tá, tem um átomo de 15 camadas? Não. Ele não descobriu até então. Então, quantas camadas, qual o limite aí, o máximo de camadas que um átomo pode ter? 7 camadas. Você vai utilizar isso nas suas provas, nos seus exercícios, até hoje, as 7 camadas. Batizadas com letras do alfabeto. Que letras são essas? Primeira camada, camada K, L, M, N, O, P, Q. E ele descobriu também que a quantidade de elétrons que cabia nessa camada era uma quantidade limitada. Não era assim, cada camada cheíssima, pode todo mundo, não. Ele descobriu que cada camada tinha uma quantidade de elétrons limite. Como assim? Dá uma olhada. Na camada K, até 2 elétrons. Na camada L, até 8 elétrons. Na camada M, até 18 elétrons. Na N, 32. Na O, até 32. Na P, 18. E na Q, até 8. Significa que sempre vai ter essa quantidade nas camadas? Não. Até. Se na camada 2 podem ter 8, podem ter 2, podem ter 3, podem ter 4, até 8. Então essa foi uma descoberta interessante. As camadas de energia. Uma outra super descoberta dele é que os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra. E nesse salto de camada, ele vai saltar devido à excitação, à agitação, um estímulo, e ele pode voltar. Ou seja, ele salta de uma camada e ele volta. E quando ele volta, ele libera energia na forma de energia luminosa, são os fótons. É possível ser visto em alguns casos, o chamado salto quântico. E sabe onde isso é aplicado? Fogos de artifício. Mas
Você acredita que até agora ainda não tinham sido descobertos nêutrons? A gente está falando o tempo todo de núcleo positivo e uma eletrosfera com elétrons com carga negativa. Reparou que eu não falei do nêutron? Só em 1932, James Chadwick ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do nêutron. E aí nos modelos, a gente obviamente já bota o nêutron ali, porque a gente já sabe que ele existe. Mas eles mesmos, no início, não sabiam. Então, hoje, o que a gente sabe? Núcleo com prótons e nêutrons. Próton com carga positiva, nêutron com carga neutra e elétrons com carga negativa em suas camadas. Mas tem uma pergunta que os alunos sempre fazem tá legal, entendi que tudo que existe, toda a matéria é formada, então a menor parte é o átomo, mas quantos átomos tem, assim? Quantos tipos tem? O conjunto de átomos com a mesma quantidade de número de prótons nós chamamos de elementos químicos. Então, quando eu falo assim, elementos químicos, eu estou falando do bonde, ali do grupinho da galera que tem a mesma quantidade de número de prótons. Quantos elementos químicos tem? 118 elementos químicos até agora. E eles são organizados na toda famosíssima tcharam, tabela periódica. Você vai olhar lá, é o terror dos alunos. Meu Deus, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Você vai olhar e você vai ver que está ali organizado os elementos. E é muito interessante a forma que ela é organizada em famílias, por semelhanças, em linhas. É muito interessante. Mas uma coisa que eu quero falar para você, que você precisa entender, como que eu vou representar um elemento químico. Eu vou representar ele da seguinte forma. Eu tenho que ter, então, uma letra que vai identificar o nome dele, que na maioria das vezes é a inicial do nome dele. Então, hidrogênio, H, hélio, HE, cálcio, Ca. Sempre a inicial, não. Por exemplo, ouro, a inicial é AU. Então, podem ter algumas alterações. Aí, cobre, Cu. Se deve à questão do latim, né? Mas eu vou ter uma letra, ou duas letras aí. Em cima, eu tenho o A. O que é o A? O número de massa. Ou seja, qual é a quantidade que tem no núcleo dele. Número de massa é a soma, então, de prótons e nêutrons. É o que tem no núcleo. Então, A, número de massa, prótons mais nêutrons. E embaixo eu vou ter o Z, que é o número atômico, é a quantidade de prótons que ele tem. O Z, o número atômico, é a identidade dele. Como que eu sei quem é esse átomo? Eu vou ver quantos prótons ele tem e essa é a identidade dele. Assim como a identidade identifica eu e você, o número de prótons identifica um átomo. E você reparou que eu consigo concluir quantos nêutrons ele tem? Porque se eu sei a massa, prótons mais nêutrons, e eu sei só prótons, se eu quiser saber só o número de nêutrons, eu faço uma simples substituição. A menos Z. Número de massa menos número atômico. Viu? E o número de elétrons? Quantos elétrons? Como é que eu vou saber quanto ele tem? Se esse átomo ele estiver estável, equilibrado, o número de prótons tende a ser o mesmo número de elétrons. Sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons? Não. Não falei para você que só se ele estiver estável, ele pode não estar. Alguns átomos podem perder ou ganhar elétrons. E aí você lembra do hidrogênio e do hélio, que a gente falou lá no início sobre a composição de Saturno? Dá uma olhada. Um hidrogênio, ele tem 1 e 1. 1 de massa e 1 de número de prótons. Ah, ele é assim pequenininho. E o hélio? O hélio tem 4 e 2. 4 de número de massa e 2 de número atômico. Quantos prótons o hélio tem? Só 2. Quantos elétrons? Só 2. Entendido? Assim, depois dessa super aula falando sobre a evolução do átomo, sobre a estrutura, sobre a representação, a gente fecha o vídeo de hoje. E se você gostou dessa aula, se você aprendeu, você vai deixar o seu like, vai se inscrever aqui no canal. Se você ainda não divulgou esse canal para alguém, você já está no erro comigo, você vai divulgar, jogar no grupo de WhatsApp, divulgar aí para os alunos, para a gente crescer bastante. Queridos, esse foi o primeiro vídeo da nossa série de vídeos sobre a organização dos seres vivos. E vem o próximo aí, vamos aprender sobre as moléculas. E não vai embora, que vai ter moléculas, vai ter células, tecidos, sistemas. Vamos embora, vamos aprender bastante por aqui. Até o próximo, tchauzinho!